A Associação de Moradores de um Bairro fez um levantamento de dados de sua região. Sobre os dados de renda familiar mensal de 5 famílias habitantes de 5 casas de um quarteirão, obteve os seguintes dados: 3.000, 4.000, 6.000, 7.000 e 20.000 reais. Calcule a renda familiar média mensal das 5 famílias desse quarteirão. Então está aqui a primeira família, com a renda familiar mensal de 3.000 reais, a outra de 4.000, 6.000, 7.000 e 20.000. Bom, média, quando a gente fala média, na verdade tem um nome completo, que é média aritmética, que todo mundo algum dia na vida já fez algum cálculo de média aritmética, tá? Então, não precisa assim, conhecer nenhum conceito novo de estatística para fazer essa primeira questão. Para quem nunca ouviu falar nisso, tá? Média aritmética é o seguinte: eu tenho aqui 5 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5 valores. E para calcular a média desses 5 valores é somar tudo e dividir pela quantidade de coisas. No caso, dividir por 5. Tá? Então, a média aritmética vai ser 3.000. Eu vou colocar o 1.000, eu vou deixar para depois, para ficar mais fácil de escrever. 3.000, mais 4.000, mais 6.000, mais 7.000, mais 20.000. Tudo isso dividido pela quantidade de coisas. 5 coisas. Tá? Então, vai ficar 27, 33, 37, 40. Isso dá 40.000, né, no caso, dividido por 5, que dá 8. Então, a resposta é 8.000 reais. Tá? Então, beleza. Essa é a medida em estatística mais elementar que existe. Tá? Com a que todo mundo está familiarizado. Tá? A média aritmética. Só que, olha só. Olha para esse valor aqui, que a gente encontrou para a média aritmética, e olha de novo para esses valores da renda mensal de cada família. Tá? Esse valor da média aritmética, ela pode passar uma falsa impressão dos dados. Tá? Porque, assim, uma pessoa que não conhece, que não viu esses dados aqui, fala assim, não, naquele quarteirão a renda média é 8.000. Tá? Então, a pessoa que não conhece, ela pode achar, todo mundo, então, ali tem uma renda média perto de 8.000. Tá? E quando a gente olha para os dados, vê que não é bem assim. Tá? Esse valor de 8.000, só uma família tem uma renda maior do que essa e todas as outras têm uma renda menor. Essa aqui é até menos da metade do que 8.000. Tá? Então, a moral da história disso é ver a necessidade da gente usar diferentes medidas em estatística para tentar ser mais fiel aos dados que a gente tem. Nunca a gente vai conseguir ser, né, super fiel, sempre vai ter algum grau de diferença, né, de discrepância, mas com diferentes medidas a gente consegue com essa diversidade de medidas, a gente consegue escolher uma melhor abordagem para aquele contexto. Tá? Então, além dessa primeira medida, a média aritmética, vou dar o exemplo agora de uma outra medida em estatística que se chama mediana. Tá? Mediana. Tá? Para a gente determinar a mediana de um conjunto de valores, é bem simples, tá? Não tem nem conta para fazer, na verdade. Tá? Bom, basicamente não tem conta. É eu colocar os meus dados em ordem, ou crescente ou decrescente. Tá? Aqui já está em ordem crescente, então eu vou manter aqui, ó, 3.000, 4.000, 6.000, 7.000 e 20.000. Tá? Coloquei em ordem crescente, tá? E aí a mediana vai ser o termo central. Tá? Se eu tivesse colocado na ordem decrescente, não ia fazer a menor diferença. O termo central ia continuar sendo esse aqui. Tá? Então, a mediana, esse aqui é o termo central. Tá? Então, tem essa resposta aqui, que é a média aritmética, e uma outra medida possível é a mediana desses dados é de 6.000 reais. Tá?
Deixa eu dar uma boa notícia aqui, que estatística, o que a gente aprende de estatística no ensino médio é relativamente simples, tá? E, e cai bastante no Enem, né, principalmente. Então, é uma chance boa de conseguir acertar questões sem muito esforço, tá? Oh, coloquei medianas, é mediana, perdão, tá? Ainda falando na mediana, tá? Porque eu falei que é o termo central, mas e se o meu conjunto de dados fosse 3, 4, 6, 7, 20, 20, tá? Aqui eu tinha uma quantidade ímpar de elementos. Então o termo central é só olhar o cara do meio mesmo. Aqui não existe um termo central, tá? Eu tenho, né, 3 para cá, 3 para cá, tá? Não tem um cara no meio exatamente, tá? E aí, não existe mediana? Existe, tá? Então, quando isso aqui acontece, quando eu tenho uma quantidade par de termos, a mediana vai ser a média aritmética dos dois termos centrais, tá? Então, a mediana vai ser a média aritmética entre 6 e 7, ou seja, 6 mais 7 dividido por 2. Tá? Fazendo as contas, isso dá. Vou botar aqui. A resposta seria a mediana vale R$ 6.500. Tá? E aí, aquela outra coisa que eu estava falando, né? Olhando para esse dado aqui, por exemplo, de 6 mil, tá? Ah, aquele quarteirão ali, aquelas 5 famílias têm uma renda mediana de 6 mil. Claro que não é tão corriqueiro a gente falar de mediana como a gente fala de média aritmética, tá? Mas, uma vez que a gente está estudando estatística, a gente não pode se basear só no que é corriqueiro ou não. E repara, esse dado aqui, ele já não é mais tão discrepante quanto o anterior, tá? Então, claro, tem esse cara aqui que é muito diferente dos outros dados, né? Todos os outros 4 valores são parecidos, né? De certa forma, são mais próximos. Esse aqui que é o outliner que a gente fala, né? O fora da curva. Então, esse cara, ele distorce a média aritmética, mas ele não distorce a mediana, tá? Se em vez de 20 mil aqui, o cara ganhasse 100 mil, a família, né, tivesse renda familiar de 100 mil, a mediana continuaria sendo de 6 mil reais, tá? Agora, se eu tenho uma família de 3 mil, 4 mil, 6 mil, 7 mil e 100 mil, a média aritmética, por exemplo, ia distorcer completamente a, a impressão sobre a renda familiar dessas famílias. Agora, a próxima, ainda sobre essa associação de moradores do bairro, que fez o levantamento de dados da região. E agora, sobre a quantidade de prédios em cada quarteirão de uma dessas ruas, obteve os seguintes dados: 2, 3, 4, 6 e 8. Tá? Ou seja, nesse quarteirão, no primeiro quarteirão de uma rua tem um prédio, no outro quarteirão também tem um, no outro quarteirão tem um, no outro quarteirão tem um, no outro quarteirão tem 2 prédios, no outro quarteirão 3 prédios, no outro quarteirão 4 prédios, no outro quarteirão 6 prédios e no outro quarteirão 8 prédios. Determine a média e a mediana da quantidade de prédios dos quarteirões dessa rua. Tá? Então, a média aritmética vai ser somar tudo e dividir pela quantidade de itens. Então, 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 6, mais 8. Vamos dividir isso por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 mais 6, 14, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27. 27 dividido por 9. Então, tem uma média aí de 3 prédios a cada quarteirão. 3 prédios por quarteirão.
E agora a mediana, tá? Então, bom, os meus dados já estão em ordem, né? No caso é ordem crescente, mas poderia ser decrescente também. Então, vou só reescrever aqui para a gente identificar o termo central. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Eu tenho 9 termos, então beleza. Né? Já vi que são 9 aqui, né? Então, eu tenho 9 termos, então existe um termo central. Nesse caso, esse cara aqui, né? 4 para a esquerda, 4 para a direita, sobre esse cara aqui. Então, a mediana é de 2 prédios. Agora, então, beleza. A média aritmética deu 3 prédios, a mediana deu 2 prédios, mas tem um dado que chama atenção, tá? Tem uma característica que chama atenção nesse conjunto de dados, que é a repetição de valores aqui, de um certo valor, nesse conjunto, tá? Então, quase metade dessa rua, né, quase metade da quantidade de quarteirões, tem um prédio por quarteirão, tá? Os próximos, né, o 2 e 3 ainda são meio, né, próximos disso, depois tem o 8, que é bem diferente daqueles primeiros quarteirões, tá? Então, existe também uma terceira medida em estatística que a gente chama de moda, tá? Então, a terceira aí que a gente vai ver, e o nome ajuda, tá? Moda é aquilo que mais aparece, né? Tem a ver, né? Então, eu tenho que olhar, se eu quero saber a moda desse conjunto de dados, eu tenho que ver qual que mais aparece. E aqui está bem na cara, né? A moda desse conjunto de dados é um, um prédio, né, por quarteirão. Agora, deixa eu pegar uns outros exemplos para eu falar sobre variações sobre como a gente determina a moda de um conjunto de dados. Tá? Se eu tivesse esse conjunto de dados aqui, 1, 2, 2, 3, 4. E aí, qual é a moda? Aqui eu tenho duas modas, 1 e 2. Tá? A gente chama isso de amostra bimodal. Tá? Não precisa se preocupar com esses nomes, não. Só estou falando porque caso apareça em livro, prova, né, de vestibular, vocês não fiquem, não faço ideia. Tá? Agora, e se os dados fossem assim? 1, 2, 3, 4. Tem moda? Tá? Esse aqui não tem moda. Tá? Então, a resposta é não possui moda. Não vai falar que a moda é zero, tá? Nada a ver. Não possui moda. E a gente chama isso aqui de amostra amodal. Mais um exemplo. Se eu tiver o conjunto 1, 1, 2, 2 e 3, 3. E aí? Qual é a moda? Esse aqui tem várias repetições, né? Esse aqui tem 3 modas. 1, 2 e 3. Tá? Ninguém tem mais. Todos têm a mesma quantidade de repetições, né? Existe repetição e tudo igual. Então, para esse caso aqui, quando eu tenho mais de duas modas, a gente chama de amostra multimodal. E pegar mais uma variação aqui. Se eu tivesse os dados 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. E aí, quem é a moda? Aqui eu só tenho uma moda, o 3. Tá? Eu tenho que pensar então, né, pelos exemplos aqui dá para sacar a ideia, precisa ter repetição, tá? E daqueles eu vou pegar aquele que tem mais repetições, tá? Se tiver empate, né, aí eu considero todos os que têm empate, se não, né, como aqui nesse caso desse último exemplo, é só uma amostra de uma moda só. Deixa eu voltar aquele papo, então a gente já viu a terceira medida em estatística, tá?
Tem mais uma só, mas que é um parente mais ou menos próximo da média aritmética, que a gente vai ver mais lá para frente. Tá? Então, em resumo, a gente vai ter, além dessas três, uma quarta medida que a gente chama de tendência central. Tá? E a partir da próxima questão, a gente vai ver medidas de dispersão. Tá? O quanto que os meus dados são discrepantes, né? Quanto que eles fogem de uma tendência central, tá? E também vão ser três, é pouca coisa que a gente vai ver, tá? E aí eu queria retomar aquela ideia de o porquê da diversidade de medidas em estatística, tá? Aqui, claro que a gente está pegando sempre, a partir de um conjunto de dados, calcular essas medidas, calcular a média, calcular a moda, calcular a mediana e calcular as outras coisas que a gente vai ver na frente. Mas, na verdade, quando a gente vai usar a estatística em algumas, né, ciência mesmo, quando a gente está trabalhando, e estatística usa em um monte de coisa. Por incrível que pareça, quem menos usa estatística é o matemático. Eu sou o profissional que menos sabe de estatística, tá? A galera de ciências sociais usa muito, de ciências biológicas usa muito, tá? Porque é tudo empírico, né? Estatística é boa para isso, né? Para o matemático, não. A matemática em si, ela não precisa de estatística, tá? Ela acaba criando esses modelos, né? Pensando no melhor, na melhor combinação para cada contexto, tá? Mas então, quando a gente vai usar de verdade estatística, é meio que o contrário, tá? A gente tem um conjunto colossal de dados, tá? Então, até deixa eu dar um exemplo bem basicão assim, né? Hoje é muito comum a gente ver estatística no final de, sei lá, de um jogo de futebol, tá? Então, no final da partida aparece lá posse de bola de cada time, chutes a gol, faltas cometidas, tá? Uma série de dados, tá? E aí a graça disso é o seguinte: até uma pessoa que não viu o jogo e só viu essa estatística do final, ela faz ideia do que aconteceu no jogo, né? Se tal time dominou, se tal time foi, sabe? É possível ter um pouco da ideia do que aconteceu na partida olhando esses dados, né? Quanto mais diversos os dados, melhor.